reforçou aqui. Aí vem a abrangência. Então, olhem só. Além dos programas inativos, vamos relembrar alguns programas inativos. A gente tinha o PME, a gente tinha o PAP, o Atleta na Escola, né, que alguém falou, acho que foi Bira. Então, tinha alguns programas já extintos. Então, além de abranger esses programas inativos, tem também essas outras ações aí, essas outras iniciativas. O próprio programa Educação Conectada, e aí vamos fazer, né, um parênteses bem grande, abrir aí um parênteses grande. Vamos imaginar que o Estado está investindo na conexão, imaginar não, né, que isso é real. Então, se o Estado já chegou na escola com uma proposta aí de melhoria, né, da conectividade, a escola pode utilizar, pode repactuar o plano dela, tanto para a própria, para a educação conectada, né, mudando as ações e direcionando para outros itens dentro desse mesmo programa, ou, né, caso já tenha realmente de tudo aí, tudo isso já esteja com cobertura, aí utilizar, né, dentro das finalidades, né, do retorno às aulas. O próprio PDD emergencial, ele entra também, então você recebeu ano passado, né, então ele já é considerado aí um saldo que pode ser repactuado, mas ainda dentro, né, dessas mesmas finalidades. O programa Escola Acessível, que aí também cabe, né, essa observação que a gente tem feito, porque é lei, né, que a escola seja acessível, então não é para a gente olhar apenas se tem uma rampa, se a porta está alargada, mas olhar para toda a escola e vendo se realmente a escola ela está adaptada, se ela tem os recursos também pedagógicos. Então, fazer todo esse levantamento, toda essa avaliação. Então, no último caso é que se pode, né, utilizar a escola acessível com essa outra finalidade, certo? Aí vem também o programa Água na Escola, que aí é restrito, né, às escolas rurais. O programa Escola do Campo também nós temos, né, escolas que têm saldos, ou então recursos que entraram mais recentemente e que a escola, né, ainda não utilizou, e enfim, ela pode utilizar nessa mesma finalidade, né, para a qual ela fez o plano, mas ela também pode repactuar uma parte dessas ações. Quando a gente está falando aqui na repactuação, o FND deixou isso claro, a repactuação pode ser total do recurso ou uma parte do recurso. Mas só que isso precisa ficar muito claro na ata, na justificativa, né? Enfim, isso tudo precisa sair da discussão e das decisões que vão ser tomadas para o papel, de uma forma muito clara. Porque quando nós recebermos a prestação de contas, a gente vai ver, né, qual foi a decisão do colegiado, né, do conselho, né, e fundamentado em quê? Para poder a gente fazer essa análise. E o próprio programa Dinheiro Direto na Escola. Então, ele está colocando aí tudo isso, mas a gente sabe, né, que o dinheiro direto na escola, primeiro, não é uma ação agregada e ele já tem essa finalidade mais mesmo de manutenção. Portanto, ele já tem abertura suficiente para caber, né, tudo aquilo que a escola necessita, né? Aqui trataria da nova resolução. E eu, como eu peguei como uma imagem, ela não vai aparecer. Mas o que a gente está falando aí é que essa a nova resolução, que é a resolução número 15, ela mantém a possibilidade do uso alternativo dos saldos remanescentes. Então, pode ser. Então, somente para reforçar que a resolução 14, né, que trata da repactuação dos saldos até 2020, ela não vamos dizer assim, não está conflitando com a resolução número 15, porque a número 15, ela mantém a possibilidade do uso alternativo dos saldos remanescentes. Isso significa o quê? Que no próximo ano, a gente vai ter, como saldo remanescente, por exemplo, os saldos existentes nas contas de 2021. Porém, de 2020 para trás, tudo vai ser regido pela resolução, ainda vai ser regido pela resolução número 14, certo? Então, a gente tem aí, né,
a resolução número 15, mantendo essa possibilidade do uso alternativo para os exercícios seguintes, para evitar que, de todo modo, fiquem saldos que vão sendo aí acumulados, né, e não utilizados pelas escolas. Vamos adiante. Então, aqui é exatamente o artigo 25, né, que Risoneide citou aí, que fala dos saldos remanescentes. Esse aí está na resolução número 15. Então, ele fala o que é e ele mantém aqueles condicionantes. Então, aqui tem uma diferença bem grande entre os saldos remanescentes e os saldos repactuados. Vocês viram que em nenhum momento, quando a gente apresentou a possibilidade da repactuação, a gente falou de condições. É preciso que, por exemplo, não tenham sido gastos em parte. Não, não teve condicionante. Então, de 20 para trás, sobrou saldo, tem existência de saldo, dá para ser utilizado, né, dentro daquelas finalidades. Já a questão dos saldos remanescentes, que aí abrangem os saldos a partir de 2021, tem as condicionantes. Que condicionantes são essas? As mesmas que existiam antes para os saldos remanescentes, que era o fato de só poder ser executado se as ações tinham sido concluídas e tinha deixado saldo. Ou então elas não tinham sido ainda iniciadas, continuadas ou concluídas por conta de algum obstáculo, né, de algum impedimento para essa execução. A gente cita muito aqui, né, aquela questão, era uma escola de ensino fundamental, então o dinheiro tinha vindo para aplicar no mais alfabetização. E aí, o que é que acontece? A escola mudou e ela agora só tem ensino médio. Então, ela pode continuar com aquela ação? Não pode. Ela pode concluir? Não pode. Então, ela caberia dentro, né, dessa possibilidade aí. Ela cabe dentro dessa possibilidade, né, de usar os recursos, sendo que, como a resolução aí diz, a partir de, esse aqui é a partir de 2021. É só um exemplo aí com essa questão do mais alfabetização. Mas aí vale para a gente ver quais são os condicionantes, né? Qual é a condição para executar, para entender que um saldo passa a ser remanescente. E aí aquela mesma orientação que já existia na resolução número 8, né, que essas circunstâncias, esses fatos de que falam esse artigo anterior, que vão motivar essa mudança, essa utilização alternativa dos saldos remanescentes, elas devem ser registradas em atas e devem, né, de uma forma muito justificada, né, como a gente diz, uma justificativa circunstanciada, e anexar na prestação de contas, né, não. Na repactuação, a utilização é mais voltada para a questão do apoio do retorno às aulas, certo? Agora, os saldos remanescentes que constam nessa resolução número 15, olha aí, o artigo 25, aí é essa finalidade que você está falando, certo? A utilização do CENTES, resolução 15, artigo 25, os saldos a partir de 2021, eles vão ser regidos por essa resolução aí no artigo 25, tá certo? E aí sim, com a possibilidade da utilização de forma alternativa com as finalidades do PDD básico. A nossa proposta, né, copiando um pouco o que a gente vinha fazendo, os saldos entre 100 e 500 reais, e aí a gente trocando o nome saldos remanescentes quando eles forem de 20 para trás, né, saldos entre 100 e 500 reais, o plano de aplicação elaborado pela escola, aprovado pelo próprio conselho, né, observando as categorias, as exigências da resolução, número 14, né, tudo bem direitinho. Então, é um saldo menor, dá para a escola, né, decidir ali, sem haver uma necessidade de uma orientação, vamos dizer assim, né, um cuidado maior da regional. Mas existem saldos acima de 500 reais, né, como a gente viu, até 100 mil reais tem, em algumas poucas escolas, mas tem. Então, aí, as ações devem ser cuidadosamente planejadas, né, e encaminhadas em formulário específico às gerências responsáveis para a validação. Nesse aspecto, devem ser consideradas as necessidades das escolas, no âmbito da manutenção e higienização, destinando-se um percentual do recurso às aquisições e serviços necessários a essa finalidade, né, da questão ainda aí dos protocolos,
e um percentual aplicado, né, no investimento pedagógico. E como a gente viu lá nas finalidades, né, existe, assim, uma possibilidade ali muito grande para se voltar para um investimento na recuperação da aprendizagem ou no avanço da aprendizagem, né? Então, com isso, é necessário haver um planejamento. Nos dois casos tem que haver o planejamento, só que o primeiro não vai precisar passar por vocês, até mesmo, né, para que vocês, né, não tenham um volume muito grande de trabalho, porque a gente já está nesse outro trabalho aí do PDD Emergencial Paraíba. Mas, nos dois casos, é o plano de repactuação, né? Vamos trocar aí, não é o nome de saldo remanescente, erro meu, mas vai haver a necessidade do plano de repactuação. Esse plano vai ser feito primeiro no papel, em nível de escola, e depois ele vai ser colocado no PDDE interativo, tá certo? E aí a gente está organizando também essas orientações para encaminhar, tá? Foi ótimo a gente não ter encaminhado naquela época, porque como houve a mudança da resolução, agora a gente já encaminha uma orientação atualizada. Então, o que é que a gente orienta? Primeiro, que a escola retire o extrato bancário, né? Ela pode fazer também, primeiro, a consulta lá no PDDE Info, aí retira o extrato bancário para poder verificar de fato qual é o valor disponível que ela tem. Confirmada a existência desse saldo, reúne o conselho, planeja o uso do recurso, registra as decisões em atas, né? E faz aquele planejamento, né? O plano, né, de repactuação. A gente está colocando aí até 20 de novembro, mas vamos ver, né, se realmente até essa data isso é possível. A nossa intenção é, como esse recurso é para esse retorno às aulas, né, isso precisa também ser feito, né, de uma forma mais rápida, tá certo? Então, encaminha, né, juntamente com esses outros documentos aí, para que vocês possam fazer uma rápida análise, muito mais para ver, né, se eles estão seguindo ou não a finalidade da resolução 14. Os extratos bancários, a cópia do demonstrativo do ano anterior, né, aprovado pela Profesc, com os valores de custeio e capital. Isso é importante, porque é aquela pergunta que Bira fez, né, não pode haver troca de categoria econômica, isso fique bastante claro, e de preferência, né, como a gente está fazendo gravado, porque tem escola, isso aconteceu recentemente, que diz que uma regional disse que podia, e aí fica aquela história, né, da palavra da escola, né, e da palavra da regional, que a gente sabe, né, que isso não pode, e a gente que acredita que a regional também não tenha dito isso, mas houve um gasto indevido, né, de uma categoria econômica em outra, um valor muito alto, e não pode. De todas as flexibilizações que as resoluções trouxeram, essa daí foi uma que não foi realmente mexida, porque não pode. O plano de repactuação de ações, que aí é aquela história, né, de registrar qual era a ação anterior e qual é a nova ação, né, o motivo dessa mudança. E os itens replanejados ao lado a categoria econômica para a gente entender que realmente eles estão cumprindo, né, aquilo que eles têm em conta. A ata do Conselho com a justificativa da utilização do recurso mediante as circunstâncias e os fatos admitidos nas resoluções. Depois dessa documentação, vocês analisam, né, e validam o uso do recurso. É muito importante a gente lembrar, né, a gente ter esse cuidado. A gente sabe que as resoluções do FNDE, né, do PDDE federal, elas são muito claras em relação à questão da autonomia das escolas, né, que o PDDE ele surge tanto para facilitar a execução dos recursos, como também para garantir a autonomia e autogestão, né, dos conselhos escolares, fortalecimento da gestão participativa, né, mas é importante sempre a gente lembrar também as escolas, porque a gente ouve muito isso, né, foi uma decisão do conselho, aí essa decisão quer desrespeitar a legislação e tudo mais, não pode, né. Então, é sempre lembrando que tudo isso que a gente faz, essas orientações, não são para tolher a escola. Pelo contrário, é para orientar, né, e cuidar para que ela não erre. E quando erra, como é recurso público, tem responsabilização.